gente vai estar confeccionando e fixando o cartaz, né, a nossa peça de escultura, e é essa fase que vai fazer a ligação, né, do pensamento decolonial, né, proposto na parte teórica da nossa aula, com a nossa prática artística. Ok, vamos dar o início. Nós escolhemos uma frase anteriormente, então a gente já tem na cabeça o que a gente vai fazer. Mas cada um vai ter a ideia do que vai fazer, né? Porque a proposta dessa aula é que o aluno faça a sua própria composição, não que ele copie uma arte proposta pelo professor, porque isso já seria colonial. E a nossa proposta é justamente decolonial, romper com o colonialismo na escultura. A frase escolhida, né, que o Aldo vai estar confeccionando aqui agora, primeiramente ele vai fazer um esboço inicial com caneta, pode ser com lápis ou qualquer instrumento que faça uma marca assim não tão forte, para você ter um projeto, né, na hora que você for aplicar a tinta, para você saber realmente o que você vai estar fazendo. A frase que a gente escolheu é: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o mundo, do teórico, né, e decolonial Eduardo Galeano, que o Aldo comentou anteriormente. E a gente buscou, né, essa relação assim bem específica de duas cores contrastantes, né, bem contrastantes, as mais contrastantes, o preto e o branco, e uma coisa bem simples mesmo, sem nenhuma formalidade ou alguma coisa muito letras e fontes muito complexas. É simples a ideia de transmissão desse pensamento, é uma coisa simples, que comunique fácil. Bom, escrevemos de caneta e o passo a seguir é com auxílio de uma tinta e de um pincel fino. Esse pincel é o pincel 0.
Tendo realizado então o processo de confecção, né, do nosso cartaz, que aqui a gente utilizou tinta acrílica branca e preta, e é importante que ele esteja também bem seco, né, para que não borre e não necessite fazer novamente, a gente vai partir para a fase de fixar esse cartaz na parte superior do nosso personagem. Então, dando continuidade à nossa aula aqui agora, a gente vai estar fixando o nosso cartaz, que já foi confeccionado, né? Já está totalmente seco, aqui na parte superior do nosso personagem. E para isso, a gente vai precisar do auxílio, né, do nosso querido alicatinho, que está conosco aí desde o processo inicial, né, de construção da peça. Um furadorzinho, que a gente utilizou para fazer esses furos na base inferior do nosso cartaz, só que ele pode ser substituído também por furadeira, prego, qualquer outra coisa que faça esses furos. E 2 pedacinhos de arame também que vão servir para dar essa fixação, essa base do nosso cartaz. E o professor Aldo vai encaminhar aqui agora, então, como que se dá essa fixação. A fixação é bem simples. E a gente já fez o cartaz pensando nessa distância, né, entre as mãos do personagem. Primeiramente foi feito o personagem, só depois o cartaz. Como que a gente vai fazer? Nós já fizemos o buraco onde vai passar os arames, né, esses buraquinhos aqui, ó. A gente vai passar esses arames aqui, ó. Passamos aqui. E passamos aqui. E agora nós vamos amarrar esse cartaz à mão desse personagem. Lembrando, né, que a confecção desse cartaz assim, fica a critério de vocês, a escolha da frase, do pensamento, da reflexão, da palavra, dos dizeres em si, né, do cartaz, fica a respeito de vocês escolhem. E essa fixação assim é para manter, né, a gente usa o arame para manter ela bem fixada e que não tenha o risco de uma eventual queda na peça, assim, cair, quebrar e não ficar mais ali, não ter uma fixação tão efetiva. Então a gente utiliza assim do arame, né, para dar esse reforço.
Eu vou virar essa peça aqui só para mostrar como que é feito, ó. É amarrar mesmo. Colocamos junto do dedo, desse dedo do personagem, torcemos o arame e cortamos. Ó, mais uma vez a gente vai fazer, dessa vez nós vamos amarrar aqui na frente, para que vocês possam visualizar melhor. A gente passa o arame. E nós vamos amarrar nesse dedo aqui, ó. Com essa peça, nós já fizemos ela pensando em demonstrar esse processo. A gente não vai fazer o acabamento, mas depois de fixada, desse cartaz fixado ao personagem, nós vamos passar uma massa epóxi, que vai esconder esse arame. Então não tem problema nenhum esse arame está aparecendo neste momento. Mais pra frente a gente dá uma estética melhor para ele, ó. Quebrou. Quebrou aqui, não tem problema. A gente vai torcer o arame. E até é bom ter saído esse pedaço da massa, porque vai ficar mais fácil para a gente esconder o arame.
Ó, o cartaz está fixado e aparentemente ele está meio mole, mas isso daqui é porque ainda nós não colocamos a massa epóxi. E aqui a gente ainda tem, nessa parte do processo, a gente ainda tem a possibilidade de dobrar essa mão, de trazer esse dedo mais para perto do cartaz. Fica a critério de cada artista, ó. Nós vamos quebrar o dedo dele para ficar mais natural. E quebrar a massa não significa perder aquilo que a gente já fez, né? A gente vai passar outra massa aqui e vai parecer que a gente já fez. A fase final de acabamento vai dar toda esse acabamento propriamente dito da peça, né? Vai esconder essas fases de estrutura, assim, que é o arame e tudo, e vai dar essa estética final, assim, da nossa peça. Feito isso, então, né, de fixação do cartaz na parte superior do nosso personagem, nas mãos, a gente então vai partir, né, para a fase final, que é a real da pintura. Essa peça aqui ainda falta modelar algumas pecinhas, falta dar um acabamento final antes de receber o processo da pintura, e a gente vai estar trazendo então na próxima aula já a peça finalizada para entrar nesse processo de pintura da obra. Gostaríamos de agradecer novamente a participação de vocês por ter chegado até aqui. A realização dessa oficina não seria possível sem os recursos da Lei Aldir Blanc, através do edital Arara Azul de Artes Visuais, promovida pela Fundação de Cultura e Estado de Mato Grosso do Sul,